Salmo 107, versículos 1 ao 9. O cuidado providencial de Deus para com os filhos dos homens que estiverem angustiados, exilados e dispersos. 10 ao 16. Em meio ao cativeiro, 17 ao 22. Em meio às enfermidades, 23 ao 32. O perigo do mar, 33 ao 43. A mão de Deus deve ser vista por seu próprio povo. Versículos 1 ao 9. Nestes versos há uma referência à libertação do povo de Deus que esteve no Egito, e provavelmente a de Babilônia. Porém, as circunstâncias dos viajantes nesses países também são comentadas. Raramente é possível imaginar os horrores sofridos pelos indefesos viajantes quando cruzam as areias que não têm caminhos ou estradas definidas, expostos aos raios quentes do sol. As palavras aqui descrevem o caso dos que o Senhor tem redimido da escravidão de Satanás, dos que atravessam o mundo como quem cruza um deserto perigoso e sombrio, muitas vezes prontos a desmaiar por causa das dificuldades, do medo e da tentação. Os que têm fome e sede da justiça de Deus e que possuem comunhão com Ele serão saciados pela bondade de sua casa, por meio de sua graça e de sua glória. Versículos 10 ao 16. Essa descrição de prisioneiros e cativos indica que eles estão desolados e aflitos. Nas prisões orientais, os presos eram e ainda são tratados severamente. As aflições podem ser amenizadas pela humilhação. Neste caso, os que não têm os corações quebrantados e humilhados nestas situações perderão o benefício de crescimento pessoal que estas situações poderão trazer. Esta é uma sombra da libertação do pecado, de um confinamento muito pior. O pecador desesperado descobre a sua culpa e a sua miséria. Após lutar em vão pela libertação, ele encontra que não há socorro para ele, senão a misericórdia e na graça de Deus. O seu pecado é perdoado pelo Deus misericordioso e o seu perdão, pela influência santificadora e consoladora do Espírito Santo, derrota o poder do pecado e do diabo. Versículos 17 ao 22. Se não conhecêssemos o pecado, não seríamos atingidos pelas enfermidades. Os pecadores são nécios. Causam danos à sua saúde física pela intemperança e colocam a sua vida em perigo, a fim de satisfazerem os seus apetites. Este caminho deles é a sua característica nécia. A fraqueza do corpo é o efeito da enfermidade. Pelo poder e misericórdia de Deus somos recuperados das enfermidades. E o nosso dever é sermos agradecidos. Todas as curas milagrosas feitas pelo Senhor Jesus foram emblemas de que Ele cura as enfermidades da alma. São também aplicáveis às curas espirituais que o Espírito Santo opera por sua graça. Ele envia a sua palavra e cura as almas. Ele convence-as do pecado. Converte-as, torna-as santas. E tudo isso é realizado através da palavra. Mesmo nos casos comuns de recuperação de períodos de enfermidades, Deus, em sua providência, fala e tudo acontece por sua palavra e por seu Espírito. A alma é restaurada à saúde e à santidade. Versículos 23 a 32. Os que vão ao mar devem considerar e adorar o Senhor. Os marinheiros têm as suas atividades no oceano tempestuoso. E aí presenciam livramentos que os demais sequer podem imaginar. Quão oportuno é orarmos nesses momentos? Isso pode nos lembrar dos terrores e angústias de consciência que muitos têm e das cenas de problemas profundos pelos quais muitos passam em sua carreira cristã. Contudo, em resposta aos seus clamores, o Senhor transforma a sua tormenta em calmaria e faz com que as suas provas terminem em alegria. Versículos 33 ao 43. Que transformações surpreendentes costuma acontecer nos negócios dos homens. Que o atual estado de desolação de Israel e dos outros países explique este fato.
Se analisarmos o mundo, veremos que muitos crescem grandemente em seus bens e posições, apesar de terem começado pequenos. Veremos muitos que tiveram uma ascensão repentina, bem como também uma queda repentina, que os levou à miséria. A riqueza do mundo é incerta. Muitas vezes os que estão abastados e enriquecidos com ela perdem-na, antes mesmo de darem-se conta do que possuíam. Existem muitas maneiras pelas quais o Senhor permite que alguém empobreça. O justo se regozijará e convencerá plenamente a todos os que negam a providência de Deus. Quando os pecadores se dão conta do modo tão justo pelo qual Deus lhes retira as dádivas de que abusaram, não têm sequer palavras para se expressar. É de grande utilidade para nós termos a plena certeza da bondade de Deus e ser devidamente tocados por ela. É nossa sabedoria preocuparmos-nos com o nosso dever e encomendarmos o nosso consolo a Ele. As pessoas verdadeiramente sábias guardarão este salmo em seus corações. Por esta passagem compreenderá plenamente a fraqueza e a desgraça do homem e o poder da bondade de Deus, não por nossos méritos, mas no altar de sua misericórdia.